Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão da prova da Unicamp, primeira fase, prova de 2021. Ele fala para nós o seguinte: os cientistas estimam que no momento da explosão, a massa da supernova SN 2016 APS era 50 a 100 vezes maior que a massa do Sol. Se o Sol tivesse a massa dessa supernova, mantendo-se a sua distância da Terra, a velocidade de translação da Terra em torno do Sol deveria aumentar, a velocidade de translação em torno do Sol, da Terra em torno do Sol deveria diminuir, o período do ano terrestre diminuiria, o período do ano terrestre aumentaria, a velocidade de translação do Sol e do período do ano terrestre deveriam diminuir. Bom, então, basicamente, ele quer saber o seguinte: se a massa, ele fala assim, ó, olha bem o que ele fala aqui para nós, a massa da supernova é 50 a 100 vezes maior que a massa do Sol, tá bem? Então, a massa da supernova é 50 vezes maior que a da massa do Sol. Se o Sol tivesse essa massa, então, na verdade, esquece a supernova. Se eu mudasse a massa do Sol para 50 vezes mais o que ele tem, qual vai ser? O que vai acontecer com a velocidade de órbita da Terra, de translação, e o período de translação, tá bem? Então ele quer saber o período de translação e ele quer saber a velocidade de translação se eu mudar a massa do Sol para um valor 50 vezes maior do que o que temos atualmente, tá bem? E aí, se o Sol tivesse a massa da supernova, mantendo-se a sua distância. Então, a distância entre o Sol e a Terra permaneceria a mesma, tá bom? Vamos ver como é que a coisa funciona. Bom, para a gente poder resolver essa questão, pessoal, a gente tem que lembrar ou tem que considerar que o movimento da Terra ao redor do Sol ele é elíptico, né? Mas a gente, para facilitar as contas, a gente considera um movimento circular e que esse movimento circular ele é uniforme. A gente sabe que o movimento é elíptico, né? Tem o periélio, afélio, tem um monte de detalhes, que a velocidade ora é um pouquinho menor, ora é um pouquinho maior, mas para fazer essas contas aqui, pessoal, para simplificar as coisas, a gente considera um movimento circular uniforme. Se a gente considera um movimento circular uniforme, repara, não existe força resultante tangencial, só existe força resultante centrípeta, porque a centrípeta é responsável por mudar a direção da velocidade, tá bem? E como é que a gente calcula a força resultante centrípeta? G vezes mzão vezes mzinho dividido pelo raio da órbita elevado ao quadrado, tá bem? Onde mzão seria a massa do Sol, a massa de quem está sendo orbitado, mzinho seria a massa de quem está orbitando, tá bem? E r seria a distância de mzão a mzinho, do centro de mzão ao centro de mzinho, tá bem? E aí, pessoal, eu não posso esquecer que a força resultante centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta, que é v ao quadrado dividido por r. Então, força resultante centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Isso aqui nada mais é do que a segunda lei de Newton, tá? Bom, se eu igualar essas duas equações, pessoal, o que vai acontecer? Igualando as duas equações, eu vou poder cortar esse m com aquele m, que é a massa da Terra, vou poder cortar esse r com o r ao quadrado, então aqui era r vezes r, passa a ser só r, tá bem? E eu consigo, então, chegar numa fórmula para calcular a velocidade. Alguns alunos podem ter até já lembrado dessa fórmula de cabeça, mas é uma situação um pouco remota, né? Não é uma equação que a gente use muito, já essas aqui a gente usa com uma frequência maior. Então, eu prefiro guardar essas duas e chegar na equação da velocidade quando necessário. E aí a velocidade de translação é igual à raiz quadrada de g vezes a massa do Sol, a massa de quem está sendo orbitado, dividido pela distância, seria o raio da órbita, tá bem? Bom, o que acontece? Como a massa está aqui, se a massa do Sol aumentar, a velocidade de translação vai aumentar.
Lembra que o g não muda, que é a constante gravitacional, e a distância também não muda. Então, aumentando o m, aumenta o v. Ele não entra na questão de uma proporcionalidade, se é 2 vezes maior, 3 vezes maior. Não. Olha, eu vou botar a massa do Sol 50 vezes mais. Então, se eu aumentar esse cara, estou aumentando a parte de cima da fração, vou aumentar o resultado final. Tá bem? Bom, então já sabemos que a velocidade de translação é maior quando a massa de quem está sendo orbitado é maior. Tá bem? Bom, aí eu peguei agora, basicamente, essa equação aqui, velocidade é a distância dividido pelo tempo, só que aqui é a distância de uma volta e aqui o tempo de uma volta, tá bem? E eu, arrumando essa equação, eu posso fazer o seguinte, ó, 2πr sobre t igual a velocidade que eu encontrei aqui em cima, raiz quadrada de gm sobre r. Isso aqui é um pouco chato também, mas se eu elevar os dois lados ao quadrado, eu me vejo livre dessa raiz quadrada, e aqui fica 4π ao quadrado, r ao quadrado, t ao quadrado. Então fica assim, 4π ao quadrado, r ao quadrado, t ao quadrado, e me vi livre daquela raiz quadrada que estava aqui me atrapalhando, beleza? A questão fala do período, então eu vou isolar esse t aqui, tá? Para isolar esse t, eu joguei o t aqui para cima, botei o gmzão para baixo. Então pode ver que o gmzão apareceu aqui embaixo. O r que estava aqui embaixo, eu joguei ele lá para cima. Só que r vezes r ao quadrado vai ficar r ao cubo. E se eu arrumar isso aqui, eu descubro uma equação para o período. 4π ao quadrado, raiz quadrada de 4π ao quadrado, r ao cubo, raiz sobre g vezes n. Tá bem? Bom, meninos, feito isso tudo, que conclusão que eu tiro? A conclusão que eu tiro é simples. Mzão agora está embaixo. Se Mzão é maior, automaticamente, dividindo por um número maior, o meu período diminui. Então, óbvio, vou aumentar a velocidade de translação, o tempo, sem mudar o raio, o tempo de uma volta vai diminuir, pessoal. O tempo de uma volta vai diminuir, e ele então marca isso para nós na alternativa da letra A. Beleza, galera? Valeu, tudo de bom para vocês e até a próxima questão. Tchau, tchau.